Bem, pessoas, vamos lá. Vamos retornar aqui o estava programado para hoje, né? Dar uma pausazinha aí, umas dorezinhas lights, mas enfim, faz parte do processo, né? Vamos ficar bom, vamos ficar legal. Pessoal, dando continuidade, para a gente poder concluir aqui o nosso conteúdo, a gente vai falar agora do exercício de funções eletivas por servidores públicos, né, por agentes públicos. Um assunto que está em moda, né? A gente está no meio de um processo eleitoral aí em em todos os municípios do país, né, em todos os estados. Eleições aí municipais para prefeitos e vereadores, né? A gente teve até notícia hoje aí de um município norte rio-grandense aí que virou manchete nacional, né? O município de Lucrécia, onde basicamente a eleição vai seguir só uma relação proforme, né? Um único candidato a prefeito e nove postulantes a 9 vagas de vereadores, né? Então, assim, quem tiver um único votinho tá dentro, né? A nossa legislação, ela é completamente permissiva no que pese indivíduos que já fazem parte dos quadros da administração pública, eles poderem concorrerem a mandatos eletivos, né? E não somente concorrerem, mas assumir esses mandatos eletivos quando do êxito alcançado nas eleições. Não existe qualquer óbice nessa relação no que pese aí os agentes públicos, né? A gente pode até dizer que não existe qualquer regra que obrigue o afastamento desses indivíduos para que eles possam participar e de certa forma, se dedicarem exclusivamente às campanhas eleitorais, né? Embora que se garanta por relação legal também um afastamento dessas obrigações de forma remunerada para que o indivíduo possa, aí sim, se dedicar exclusivamente a esse objetivo que é o êxito no pleito e, por via de consequência, assumir esse mandato eletivo postulado. Tá? Uma regra que é levada desde os municípios, passando pelos estados, chegando inclusive à União Federal. O que a gente tem que observar, pessoal, no tocante o exercício de mandato eletivo por agentes públicos, é a questão que pese a possibilidade ou não da acumulação do mandato eletivo com o cargo previamente ocupado, como também a relação remuneratória que envolve essas circunstâncias, né? Bem, se porventura esse servidor público ele é postulante ao cargo de chefe do Poder Executivo em âmbito federal e estadual, ou, no caso em específico, né, presidente da República ou governador, ou postulante a qualquer mandato específico no legislativo, seja federal ou estadual, que sejam Senado e Câmara dos Deputados ou Assembleias Legislativas, né? Cargo de senador, um cargo de deputado federal ou um cargo de deputado estadual. A regra que se aplica aqui é que no ato da posse, esse indivíduo ele comprove está afastado do cargo público de origem, então nessa situação ele não pode acumular os cargos. Da mesma forma em que ele vai deixar de receber a remuneração do cargo de origem previamente recebida, sendo remunerado exclusivamente pelo subsídio específico direcionado àquele mandato eletivo que ele vai, ora, assumir. Repito, seja de presidente da República, seja de governador, seja de senador, de deputado federal ou de deputado estadual. Quando o cargo almejado é um cargo de chefe de poder executivo municipal, prefeito de forma específica, a nossa legislação ela já dá um tratamento diferenciado. Esse indivíduo ele continua não tendo a condição de assumir, ou pelo menos de exercer, né, os dois cargos de forma acumulada. Nossa legislação traz uma vedação tocante a esse aí. O eleito para cargo de prefeito, ele tem que optar se quer assumir o cargo de prefeito ou se quer continuar no seu cargo público de origem, né? Bem, por uma questão lógica, se ele competiu, né, participou de um pleito eleitoral visando o mandato de prefeito, a regra é que ele venha a assumir esse mandato de prefeito, sendo obrigado, né, de forma clara, a se afastar do seu cargo originário, né? Vamos deixar claro aqui também, pessoal, até porque eu deixei de citar no item anterior,
E nesses casos de afastamento de servidor para cumprimento de mandato eletivo, tá, ele não está sendo exonerado, não. Ele apenas está pedindo um afastamento não remunerado. E quando porventura ele vier a concluir esse mandato eletivo, o prazo designado para o mandato eletivo, e não tendo mais interesse em assumir outros mandatos eletivos por via de consequência aí, ele vai ter o direito de retornar ao seu cargo público de origem e continuar sendo remunerado de acordo com aquilo que o cargo lhe conferia sem problema algum, tá? Então o cargo ele acaba ficando reservado para aquele indivíduo. É um afastamento e não uma exoneração propriamente dita, tá? Mas voltando à questão do prefeito, né? Ele não pode acumular os dois cargos, mas no que pese a remuneração em específico, tá? Ele já tem um poder de opção, de acordo com a nossa carta política. Ele já pode optar em ser remunerado com o subsídio específico do prefeito, ou do cargo de prefeito, ou mesmo estando exercendo o cargo, as funções decorrentes do cargo de prefeito, ele optar por receber a sua remuneração prévia do cargo público ocupado originariamente por ele, tá? O que dentro de um município, por exemplo, talvez não fosse tão vantajoso para o indivíduo, né? Uma vez que a regra é que ninguém venha a receber remuneração superior àquela que é recebida pelo chefe do Poder Executivo. Mas se esse indivíduo goza, por exemplo, de um cargo em âmbito federal, né, possivelmente, dependendo desse cargo, pode ser que a remuneração atribuída daquele cargo em âmbito federal, como servidor público estatutário, por exemplo, seja superior àquele subsídio que ia pagar o prefeito naquela municipalidade, hora assumida. A nossa Constituição garante a ele esse tipo de benesse, tá? Os vereadores, eles passam pela mesma situação no aspecto remuneratório. Eles têm condição de optarem por qual das remunerações querem receber. Se é do mandato eletivo ou do cargo público de origem, né? Seguindo-se também a regra do afastamento desse servidor quando do ato da posse no mandato de vereador. Todavia, pessoal, no caso dos vereadores, existe um que a mais, né? A nossa Constituição é permissiva no tocante a possibilitar que esse vereador ele venha a acumular a vereança com o seu cargo público de origem. Isso é perfeitamente possível, desde que, comprovadamente, exista aí uma compatibilidade de horários, tá? O que em âmbito municipal, geralmente assim, pegando aqui exemplos aqui do estado do Rio Grande do Norte, isso é muito fácil de se constatar e muito fácil também de ocorrer, porque existem câmaras de vereadores espalhadas em municípios afora que se reúnem uma vez por semana à noite, uma vez a cada 15 dias à noite, né? Onde esse parlamentar ele passa assim o restante do dia, o período matutino, o período vespertino, de certa forma, eu não vou dizer que no ócio, né? Mas sem exercer qualquer atribuição que seja. E diante de tal circunstância, o nosso constituinte possibilitou a esse cidadão o direito de poder acumular esses cargos públicos aí sem qualquer problema. Mas, repito, desde que exista a dita compatibilidade de horários, tá? Então, recapitulando aqui, cargos de chefe executivo estadual e federal, cargos de parlamentar estadual ou federal, a regra é do afastamento e a percepção da remuneração específica do mandato eletivo, do cargo decorrente do mandato eletivo. Chefe do Poder Executivo Municipal, a regra é do afastamento, mas com o direito de opção remuneratória, né? Ou do cargo de origem ou aquele subsídio decorrente do mandato eletivo. E no caso dos vereadores, a regra é do afastamento com opção remuneratória, todavia se garantindo esse indivíduo a condição de acumular os cargos desde que haja a tal compatibilidade de horários, né? Turma, um ponto bem interessante que a gente não pode deixar de tratar sobre algumas terminologias decorrentes de alguns institutos que são utilizados pela própria Lei 8.112 no que pesa aí os agentes que compõem a nossa administração, né? Alguns termos são até utilizados conosco assim, de forma bem habitual, de forma bem corriqueira, mas a gente não tem o hábito assim, de procurar saber o que significam e qual a importância deles. Aliás, não somente exposta na Lei 8.112, mas exposta também na própria Constituição Federal, numa relação estabelecida lá no seu artigo 41, parágrafo 2º, né? O primeiro instituto a ser analisado aqui é o Instituto da Reintegração, pessoal. Vimos a oportunidade no momento pretérito, em sala de aula, não num vídeo como esse, de falarmos sobre a demissão de servidores estáveis, né? A demissão essa, classificada aí como um ato de natureza punitiva,
E que vai ser aplicado naquelas situações em que a administração consegue comprovar que aquele servidor veio a cometer alguma falta de natureza grave, né? A gente vê, inclusive, que a comprovação dessa falta grave deve se dar por intermédio de um processo administrativo de ordem disciplinar, a qual o servidor tem que ser submetido, né? Onde há de se garantir a ele o exercício regular dos direitos constitucionais a contraditória e ampla defesa. Até aí tudo bem. Mas aí vem aquela pergunta, né? O que acontece quando o servidor ele consegue comprovar, seja por via administrativa ou até mesmo por via judicial, que aquele processo a qual ele foi submetido ele foi um processo falho, né? E a rotina procedimental adotada dentro do processo administrativo disciplinar, ela não seguiu aqueles ditames que a lei ora estabelece, ou seja, que ele consegue invalidar, repito, ou por via administrativa ou por via judicial, embora que a via judicial seja muito mais comum disso acontecer, né, aquele processo disciplinar a qual ele foi submetido. É aí que entra o Instituto da Reintegração. Falar em reintegração é falar de forma clara do retorno do servidor demitido arbitrariamente aos quadros da administração pública. Tá? Eu repito, naquela situação em que ele consegue comprovar que os atos que possibilitaram a sua exclusão dos quadros da administração pública, eles foram simplesmente atos viciados, atos nulos de pleno direito. Tá? Por se tratar de um instituto decorrente de uma anulação de procedimento administrativo por completo, essa reintegração ela vai sempre produzir efeitos de natureza ex tunc, o que possibilitará a esse indivíduo ele receber toda a remuneração que deveria ter sido recebida caso ele estivesse trabalhando, né, nesse período em que ele esteve ora afastado. O que pode resultar para a administração pública um prejuízo de natureza pecuniária aí considerável. É até por isso que eu disse que é mais comum a gente ver questões de reintegrações sendo decretadas pelo Poder Judiciário do que pela própria administração pública por via administrativa, né? Um outro instituto que é muito utilizado pela nossa administração pública é o Instituto da Recondução, pessoal, que nós já tivemos até a oportunidade de tratar sobre ele no nosso primeiro encontro nesse semestre, né? Quando a gente tratou daquela distinção entre a vitalicidade e a estabilidade. Falar em recondução é falar no retorno do servidor estável ao seu cargo público de origem, quando esse não consegue êxito em estágio probatório em um novo cargo por ele ora ocupado, né? Vocês devem até lembrar que eu simbolizei isso em sala de aula, lá com o desenho de um círculo, né, dizendo que o servidor ele adquire estabilidade nos quadros da administração, enquanto o vitalício ele se vincula ao cargo, né? A gente fez até um jogo de setinhas lá, onde eu disse, muitas vezes ele está ocupando um cargo X, presta um concurso para o cargo Y, ele adquire estabilidade no serviço público quando ocupava aquele cargo X, né? Seguindo aquelas regras do cumprimento do estágio probatório, da investidura por concurso público em cargo eletivo, aliás, em cargo efetivo, do cumprimento também do período aquisitivo da estabilidade, né? Ele muitas vezes se sente na ânsia assim de, sei lá, procurar melhores áreas para que ele possa respirar e presta um novo concurso para um cargo X lá em cima, né? Digamos que esse indivíduo ele não venha a se adaptar a esse cargo, não venha a lograr êxito no estágio probatório a qual ele está sendo submetido, até porque ele tem que ser submetido a um novo estágio probatório para comprovar que está apto a exercer as funções decorrentes daquele novo cargo público ocupado, né? Por já ser estável nos quadros da administração pública, ele tem o direito de requerer o seu retorno ao cargo de origem, aquele cargo Y lá de baixo. Esse retorno do indivíduo ao seu cargo de origem recebe o nome de recondução, né? Um terceiro instituto que é bem utilizado também, que a administração pública faz muito uso dele, pessoal, é o Instituto do Aproveitamento, né? A gente já viu aqui que o nosso administrador público ele tem a condição de extinguir cargos públicos. Extinguir cargos públicos quando vagos, mas também de extinguir cargos públicos quando ocupados por determinados agentes públicos, né? Quando a extinção de um cargo público vago, a gente não tem muito o que ter dúvida, né? Se o cargo não tinha nenhum ocupante, a extinção do cargo não vai produzir esse efeito jurídico iminente e em desfavor de qualquer pessoa que seja, né? Mas quando a relação envolve cargos públicos ocupados, aí vem aquela pergunta, né? A administração extingue o cargo, o indivíduo não tem mais um lugar para ocupar nos quadros dessa administração pública, e o que, é que vai acontecer com ele diante de tal circunstância, né? Ele vai ser simplesmente excluído também dos quadros da administração pública? A resposta é não. Isso não é possível. É aí que entra o Instituto do Aproveitamento. Nós até sabemos
passamos isso para vocês aí em sala de aula no momento anterior, que é vedado a administração pública atribuir a um agente público, a um indivíduo aprovado em concurso público, um cargo diverso daquele ofertado no próprio concurso. Tá? E essa regra, ela tem que ser adotada, inclusive, quando o indivíduo ele está exercendo suas atribuições habituais na qualidade de servidor já investido nos quadros de administração pública. O estudo do aproveitamento ele surge na possibilidade que o Estado tem de, quando extinguir um cargo público, ele simplesmente aproveitar, no aspecto mais literal da palavra, aquele servidor que hoje, que até ontem, desculpe, ocupava um cargo existente, mas que hoje faz parte dos quadros de administração pública sem um cargo a ocupar. Né? O Estado simplesmente remaneja esse indivíduo para um outro cargo de natureza correlata, dentro de um plano horizontal, e de remuneração idêntica, para que esse indivíduo possa vir a continuar exercendo suas atribuições sem qualquer problema. Né? Isso acontece porque muitas vezes os cargos públicos, eu não vou dizer que eles perdem sua importância, mas eles deixam assim de se tornarem tão úteis para a administração pública, né? É só a gente lembrar de um exemplo que eu já citei em sala de aula, da telefonista, que hoje basicamente é uma figura que não existe mais nos quadros do Estado, né? Aquele indivíduo, pessoa física, que fazia todo esse contato por intermédio de uma central de ramal telefônico, ele foi simplesmente substituído por decorrer do tempo por um programa de computador ou por um sistema informatizado que executasse as mesmas funções. E aí vem aquela pergunta, o que fazer com aquela telefonista de outrora, investida regularmente num cargo de provimento efetivo, estável nos quadros de administração pública, mas que não tem mais o cargo de telefonista a ocupar. Né? É aí que entra o estudo do aproveitamento. O Estado simplesmente aloca essa cidadã ou cidadão, né? O indivíduo do sexo masculino, em um outro cargo de natureza correlata e com remuneração aí semelhante, para que ele possa continuar trabalhando sem que nenhum problema venha a acontecer. Tá? Naquelas situações em que simplesmente não exista um cargo público de natureza correlata, como eu já citei algumas vezes aqui, passivo de ocupação, é possível que o Estado coloque esse servidor sobre disponibilidade, ou aplique sobre si o Instituto da Disponibilidade. O que é que vem a ser isso? Né? Esse servidor ele vai ser você determinado a esse servidor que ele simplesmente se recolha em sua casa e fica aguardando o chamamento da administração pública para que ele venha ocupar um novo cargo público quando esse cargo vier a surgir. Tá? Essa disponibilidade faz com que o indivíduo fique sem trabalhar, porém que ele continue sendo remunerado de forma proporcional e não de maneira integral. Tá? E uma proporcionalidade calculada por base no tempo de serviço que ele tinha prestado nos quadros da administração pública, até que esse cargo novo venha a surgir. Né? É um estudo que não é tão utilizado hoje em matéria pública, porque partindo-se do pressuposto que a administração pública tem que trabalhar norteada pelo princípio do planejamento, o Estado, quando extingue um cargo público ocupado hoje, ele já tem que ter na mente, na cabeça, o que vai fazer com aquelas pessoas que estarão sem cargo a partir de então. E até mesmo para evitar que a administração pública ela venha a privilegiar determinados indivíduos ou até prejudicar outros tantos por uma questão meramente de interesse político. Então, o que se tem utilizado de uma forma mais eficiente são os aproveitamentos em detrimento ao estudo da disponibilidade. Mas ele é uma figura, sim, real e que pode ser adotada em matéria pública. Né? Gente, o servidor ele tem uma responsabilidade enorme em suas mãos no tocante ao exercício de suas atribuições. Né? E muitas vezes, quando decorrer dessas atribuições, alguns problemas eles tendem a acontecer. Né? Por mais que o servidor se esforce, muitas vezes ele pode causar um dissabor a determinada pessoa. Né? E a gente fica muito naquela pergunta, naquele questionamento de que até que ponto o servidor ele pode falhar e não ser responsabilizado, ou até mesmo assim, será que o servidor ele pode falhar e não ser responsabilizado? E esses questionamentos eles são simplesmente passíveis de uma resposta muito simples. Né? Em ambos os casos, quando da falha desse servidor público, é possível e é lícito por disposição legal que esse servidor venha a ser ora responsabilizado. A gente só tem que fazer uma diferenciação entre o que vem a ser a responsabilidade do agente público no cumprimento de suas atribuições e uma responsabilidade da administração pública que alberga o servidor em seus quadros. Tá? A matéria de responsabilidade do Estado, a gente vai tratar
no momento pós-exame. Ela vai ser inclusive, esse conteúdo vai ser inclusive cobrado na nossa avaliação, que deve ser realizada aí em poucos dias, né? Quando a gente retornar semana que vem, vamos discutir isso aí de uma forma bem democrática aí com vocês, né? Mas o que interessa para a gente é tratar da responsabilidade do servidor público. Mas para a gente traçar essa distinção, é necessário que vocês tenham a noção seguinte, que a responsabilidade do Estado ela decorre de um conceito objetivo, por disposição do artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição, né? Um conceito objetivo, porque ela leva em consideração que o Estado ele vai ser sempre responsável pelos atos que são praticados pelos seus agentes. Então isso quer dizer o seguinte, que o servidor trabalha, que o servidor, mesmo tentando acertar, ele pode errar, e quando esse erro vem causar um dano a alguém, quem vai reparar esse erro face à sociedade, a esse alguém, não é o servidor em si. Quem vai reparar esse erro é a administração pública. E por que o Estado vai reparar esse erro e não o servidor? Porque o servidor, quando está no estrito cumprimento de suas atribuições, ele é nada mais nada menos do que a própria administração pública trabalhando. Ele incorpora a administração pública em si, ou, mudando de visão, a administração se personifica na pessoa daquele agente público. Então, por isso que ele, o agente, erra e quem responde é o Estado. Mas você só vem aquela pergunta, né? Talvez esse meu vídeo hoje esteja muito repleto de perguntas. Né? Tá bom, o servidor errou, ele causou um prejuízo a alguém, um prejuízo de R$1.000 a fulano cobrou da administração esse R$1.000, o Estado pagou a fulano esse R$1.000, e aí a figura do agente vai ficar simplesmente ileso, obsoleta nessa relação? E a resposta é negativa, né? É possível que o Estado venha cobrar do agente público a restituição aos cofres da administração daqueles valores que foram utilizados, né, com o pagamento do prejuízo causado por ele. A esse tipo, a esse modelo de responsabilidade do agente e não da administração, a gente vai atribuir o nome de responsabilidade subjetiva, né, uma responsabilidade do servidor para com a administração e não uma responsabilidade do servidor para com o popular, que foi lesado por alguma conduta sua. Tá? Para esse momento agora, o que é importante a gente saber é isso, que o servidor ele pode sim responder perante o Estado e não a sociedade pelo dano causado por ele, e que essa responsabilidade que o servidor público ele vai assumir é uma responsabilidade de cunho subjetivo. Eu volto a bater melhor nesse ponto com vocês quando formos tratar da responsabilidade extracontratual da administração pública. Repito, um conteúdo que vai ser cobrado na nossa avaliação um pouco mais para frente. Né? Fechando, a questão que envolve os direitos os direitos e as obrigações dos servidores públicos, dos agentes públicos, né? Até eu tô morrendo no meu vício. Dos agentes públicos por disposição constitucional, dentro daquele que concerne lá os artigos 37 a 41, a gente chega ao exercício da greve e à associação sindical, né? De acordo com o item 11.16 aí do material da gente. Tá? Vamos fracionar esse item aí em dois pontos específicos, tá, gente? Falar em direito de greve é falar um direito universal, consagrado pela nossa Carta Política, né? Não só pelo artigo 37 da Constituição, mas também pelo próprio artigo 7 da Constituição Federal. Né? É lícito a todo e qualquer trabalhador desse país, e o servidor ele não vai fugir essa regra, se organizar em movimento grevista para reivindicar melhorias de condições de trabalho, melhorias de condição remuneratória e assim sucessivamente. Tá? Porém, nossa Constituição deixou uma brecha enorme que prejudicou o servidor público por muito tempo. Né? Nossa Constituição precisa em afirmar que o direito de greve ele é consagrado, ele é garantido a todo e qualquer cidadão, mas que ele deve ser regulamentado por uma lei específica. É que vem um problema. Tá? Porque desde do promulgado da Constituição de 88, que os nossos administradores eles nunca se interessaram em instituir uma regra pública própria que viesse a regular o direito ou o exercício de greve no setor público. No setor privado até existe o Estatuto da Greve, uma legislação ainda datada do ano de 1989, né, um ano após o promulgado da nossa Constituição. Mas aqui no ano 2016 nós não temos ainda uma legislação específica que trata de greve no serviço público. O que faz com que eu faria com que todo e qualquer movimento grevista realizado em seara pública ele fosse considerado um movimento de certa forma irregular, já que não existe, como não existia, desculpem, uma regra própria, repito, que regulasse essa
greve, né? E os agentes públicos, eles passaram muito tempo aí meio que fazendo greve nas escuras, né? Contando muito com a benevolência da administração pública, que até abria oportunidade, o direito para dialogar, para conversar, mas que nem sempre era tão boazinha com ele não, né? Porque quando o poder público ele simplesmente enchia o saco disso aí, mandava o pessoal voltar ao trabalho sob a ameaça de corte de ponto, e aí a turma voltava a trabalhar, porque não tinha muita opção, né? Porém, recentemente, em meados do ano 2011, o Supremo Tribunal Federal ele inovou mais uma vez e autorizou os sindicatos de servidores ou de agentes públicos, né, a fazerem uso de forma analógica, com suas devidas adaptações, é até bom citar, do Estatuto Privado da Greve em benefício dos servidores públicos, né, usando como base exatamente essa omissão da nossa administração em âmbito federal em regulamentar essa greve, né. Talvez se tenha entendido que os nossos parlamentares em âmbito federal, eles não queriam dar muita asa à cobra, né? Embora que eu não esteja chamando nenhum agente público de cobra, não é isso, né? Mas eles não queriam advogar contra si, garantir direitos que poderiam se voltar contra si. E o Supremo acabou inovando mais uma vez em uma de suas decisões, repito, autorizando que os sindicatos representativos de agentes públicos eles pudessem fazer uso do Estatuto Privado da Greve diante de tal situação, né? Isso foi muito bom, porque a partir de então a gente teve aí uma regulamentação não específica, mas bastante aproximada, e fez com que os agentes públicos eles pudessem gozar de uma maior segurança, né, no tocante ao exercício dessa greve aí que repito, é consagrada na nossa Constituição, né? Pessoas, no tocante à associação sindical, a gente tem um fato interessante, né? Nossa Constituição, ela assevera que a associação sindical é livre. O indivíduo ele escolhe se quer ou se não quer se associar a uma entidade representativa da sua categoria para ter os seus direitos, né, debatidos e discutidos por ela. Até aí tudo massa, tudo perfeito, né? Então eu posso muito bem ser um agente público e me filiar a uma entidade sindical sem problema algum, mas posso também optar por não realizar essa filiação. Todavia, a nossa Constituição ela não foi tão boazinha com o servidor público ou com o trabalhador de uma forma geral, porque apesar de garantir a ele o direito de se associar, de se filiar a uma entidade sindical por iniciativa própria, ela colocou nas mãos desse trabalhador, desse agente público, a obrigação de contribuir periodicamente com a entidade sindical representativa da sua categoria profissional, né? Então, deve fazer o desconto do equivalente a um dia de remuneração do agente público, basicamente no mês de março, né? Para que esse valor seja revertido à entidade sindical representativa da categoria desse agente, né? Então, filiar é livre, mas contribuir se torna obrigatório. E para aqueles que se filiam, existe uma outra contribuição adicional que deve ser feita, né? Que é uma contribuição mensal que é destinada a esse sindicato, né? Talvez seja o que faz com que nem todo mundo tenha interesse em se filiar a determinadas instituições sindicais aí espalhadas Brasil afora, né? Pois bem, não só dos direitos e das obrigações esculpidas lá no artigo, entre os artigos 37 e 41 da nossa Constituição, vão sobreviver os servidores, né? A nossa Constituição Federal, lá no seu artigo 7º, ela trouxe também algumas outras situações que podem ser utilizadas tanto no setor privado, para aqueles indivíduos que são submetidos ao regime seletista, né, como no setor público, para os seletistas, e com suas adaptações, com seus amoldamentos aos estatutários também, tá? É garantido, por exemplo, ao agente público, independente do tipo de regime jurídico a qual ele venha a ser submetido, tá? O direito de gozar de férias anuais acrescidas de 1/3, tá? Possibilidade que esse indivíduo tenha trabalhado em um determinado período de tempo
e simplesmente se afastar do seu serviço por 30 dias, continuando a ser remunerado como se trabalhando hora tivesse, tá? Uma garantia exposta aí na nossa Constituição e que foi objeto de alguns amoldamentos aí na Lei 8.112 no que pede aos servidores públicos regidos pela mesma, né? Já que para eles nem sempre é necessário trabalhar os 12 meses de forma específica, cumprindo um período aquisitivo para gozar de um período concessivo. É possível se ter antecipação dessas férias de uma forma mais prática, né? O direito à percepção da remuneração mínima legalmente estabelecida também é consagrado pela nossa Constituição, né? A percepção do salário mínimo, e a gente já tratou sobre isso em momento anterior, né? Já viu que em matéria pública nem sempre o salário mínimo corresponde àquele valorzinho de R$880, né? Como também a garantia desse indivíduo de nunca receber remuneração inferior ao mínimo legalmente estabelecido, né? Ressalvadas aquelas situações em que a própria legislação ora possibilita, como é o caso daqueles indivíduos que exercem atividade em uma jornada semanal que não ultrapasse 20 horas trabalhadas. Para isso é possível ter o pagamento de uma meia remuneração, tá? Também é direito desse indivíduo, pessoal, de usufruir, de gozar de um repouso semanal remunerado, né? De trabalhar 6 dias na semana e poder descansar um dia na semana, né? Continuando a ser remunerado como se trabalhando hora estivesse. É por isso que quando a gente faz conta de remuneração, a gente nunca divide o mês por 26 ou por 22, né? Levando em consideração aí que o sábado e o domingo muitas vezes o indivíduo não trabalha, não. A gente divide a remuneração do indivíduo por 30, né? Que vai entrar os 30 dias do mês, para a gente ter aquela noção de quanto vale a diária de trabalho dele, ou qual o valor específico da diária de trabalho desse indivíduo, né? Hoje, a gente tem a prática assim de fazer uso do repouso semanal remunerado aos domingos. É o que, em matéria de serviço público, é o que acomete, sei lá, em torno de 90, 95% dos agentes. Talvez a gente vai tirar o pessoal que trabalha no setor médico, né, no setor policial, porque esses têm que trabalhar no final de semana também, então os regimes e as escalas de plantão, né? Mas no serviço público comum, a regra é que as pessoas trabalham basicamente de segunda a sexta, que não trabalham o sábado e o domingo, né? Mas na iniciativa privada a gente vê uma situação bem interessante, porque muitas pessoas necessitam trabalhar ao domingo, o que faz com que esse descanso semanal remunerado ele venha a ser gozado no outro dia, numa segunda, numa terça ou numa quarta-feira, tá? A regra é que, para que você tenha esse repouso semanal remunerado, o indivíduo venha trabalhar 6 dias seguidos para poder usufruir do descanso remunerado no sétimo, tá? Sob pena desse sétimo dia não respeitado aqui, ele ser remunerado todo como se hora extra fosse trabalhada, né, com adicional de hora extraordinária, calculado sobre um percentual de 100%, o que vai trazer para o empregador um prejuízo muito grande, né? Onde também deve-se garantir esse empregado o direito de gozar pelo menos uma vez por mês, né, desse repouso semanal remunerado num domingo, né, para que ele possa ter um contato com a sua família, um contato com a sociedade, com seus amigos, ele não fique tão obsoleto, né? Até porque, assim, pegando pelo contexto familiar dele, no dia que ele tiver de folga, basicamente, ou vai estar todo mundo trabalhando, ou vai estar todo mundo assistindo aula. Isso para ele não é um negócio tão legal. Então, para propiciar essa interação, é que você exige que pelo menos em um dia do mês, esse repouso semanal remunerado recaia sobre o domingo para aquelas pessoas que trabalham especificamente nos finais de semana, né? Setor de loja de shopping center, o pessoal trabalha aí no setor de alimentação, supermercado e assim sucessivamente, né? Falei de direito aliás, a pagamento adicional por hora extra, né? E no nosso ordenamento, o agente público ele também tem direito à percepção do adicional por hora extraordinária trabalhada, né? Por lei, gente, o agente público ele tem que cumprir com a jornada habitual diária de trabalho que não ultrapasse 8 horas dia trabalhado ou 44 horas semanais, né? O que faz com que, para aqueles que trabalham no setor público, basicamente se trabalha 8 horas de segunda a sexta, se batendo 4 horas semanais, e basicamente não se tem trabalho no sábado e domingo. Mas no setor privado, muitas vezes se exige do indivíduo que trabalha de segunda a sexta 8 horas, que ele trabalhe um meio expediente no sábado, para fechar aquelas 44 horas.
Mas assim, pode acontecer situações em que esse indivíduo venha a ser exigido, sei lá, numa segunda, numa terça-feira da vida dele, uma extensão aí da sua jornada de trabalho naquele dia, que ele venha trabalhar uma nona hora, uma 10ª hora, e que se repita numa quarta-feira, que se repita numa quinta-feira e assim por diante. Bem, quando essas situações ocorrerem, a administração, como aquele que emprega, ela tem a obrigação de remunerar essa nona, essa 10ª, essa 11ª hora, por base nesse adicional de hora ou de horário extraordinário, tá? Que vai equivaler à hora habitual de trabalho desenvolvida pelo indivíduo, quer dizer, se ele tem uma hora de trabalho equivalente a R$2, ele vai receber os mesmos R$2, acrescido de mais 50%. Né? Então a hora extra dele vai equivaler a R$3, né? R$2 da hora habitual e mais R$1 equivalente àqueles 50% calculado sobre a hora habitual. E tudo isso vai ter que vir discriminado no contra-cheque do agente público ao final do mês. Né? É por isso que ele é obrigado lá a assinar a folha de ponto, né? O que hoje é feito até por um sistema digital para facilitar melhor esse cômputo do horário de entrada e horário de saída para que esse pagamento venha a ser hora realizado. Tá? Eu falei aqui em jornada de trabalho de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, mas é importante lembrar também que algumas categorias podem trabalhar em regime de escala de plantão, né? 12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso, ou 24 horas trabalhadas por 72 horas de descanso. E para quem trabalha sobre esse tipo de regime, não há que se falar em percepção de hora extra, tá? De maneira alguma. Né? Então, são dois regimes que são, inclusive, encontram guarida no nosso próprio texto legal, então quanto a isso não teria problema algum. Né? Gente, é garantido também ao agente público o direito à percepção do 13º salário, ou da comumente chamada remuneração natalina, né? O direito conferido ao indivíduo de trabalhar 12 meses por ano, receber 12 remunerações, cada uma delas condizente com cada um dos meses trabalhados, e no mês de dezembro, até o dia 20 de dezembro, receber o equivalente a uma 13ª remuneração, uma remuneração adicional, como se ele estivesse trabalhando por um 13º mês que simplesmente não existe no ano, né? Esse 13º salário ele foi idealizado, ele foi criado como uma forma de propiciar um maior aquecimento da economia, né? Porque o servidor ele passa a ter, aliás, o trabalhador ele passa a ter mais dinheiro na mão e a ideia da coisa é que esse dinheiro seja investido na economia o mais rápido possível, né? E aquela pergunta que alguém pode estar se fazendo, por que o professor chamou o 13º salário de remuneração natalina, né? Exatamente em decorrência da obrigação dele ter de ser pago no mês de dezembro e impreterivelmente até o dia 20 de dezembro. Né? Um período que antecede as festividades do Natal e do Ano Novo. Exatamente para propiciar que esse indivíduo ele possa reverter esse pagamento mais breve possível, mais rápido possível na própria economia. Se esse 13º salário fosse pago, por exemplo, em janeiro, talvez o indivíduo deixasse para utilizar esse recurso somente no carnaval, né? Que demoraria muito a acontecer. Então a ideia é que se tenha que o dinheiro ele retorne o mais rápido possível para o mercado. Né? Embora que já se discuta, já tem um burburinho aí que se discuta aí na possibilidade de acabar com o 13º coisa e tal, que eu sinceramente eu não acredito que isso venha a acontecer. Né? É um direito que há muito tempo é garantido ao trabalhador nesse país. Lembrar que esse 13º pode ser pago em 2 parcelas, tá? Fica a cargo da administração pública escolher. Uma primeira parcela que vai ser paga até o mês de novembro e a segunda parcela que não pode deixar de ser paga após 20 de dezembro. Tem administrações que optam por pagar a primeira parcela no mês de aniversário do servidor, sem problema algum. Né? Turma, um assunto que sempre gera, ou um direito que sempre gera uma certa confusão, envolve a licença gestante. Né? Eu digo confusão porque as pessoas sempre se confundem com a relação que envolve o prazo atribuído a essa licença gestante. Né? Constitucionalmente, toda mulher, e somente a mulher, pode gozar da licença gestante, né? Embora que a gente já tenha alguns casos de decisões judiciais que tenham garantido a homens o direito de usufruir de licença gestante, né? Em situações bastante específicas, diga-se de passagem, mas decisões judiciais. Teve até uma ficou bem famosa no cidadão cuja esposa faleceu em trabalho de parto, né? E o nascituro, por ser um nascituro, né? Ele permaneceu vivo,
e aí ficou o pai meio que sem ele nem bem, ele conseguiu na justiça o direito de gozar ele, indivíduo do sexo masculino, da licença maternidade, já que sua esposa já não estava mais viva para acompanhá-lo. Mas, repito, a relação meramente judicializada. Por base legal, só quem pode usufruir de licença gestante, licença maternidade, são as mulheres, né? Consiste a licença maternidade no direito que a mamãe possui de se afastar do seu emprego, se afastar do seu serviço público por um prazo de 120 dias, tá? Para se dedicar exclusivamente aos cuidados com o nascituro, né? E um prazo de 120 dias especificamente, tá, pessoal? Vamos lembrar o seguinte, que a nossa Constituição Federal ela não foi alterada. E se vocês forem ler o artigo 7 da Constituição, vocês vão encontrar lá, em um dos seus incisos, a disposição do prazo de 120 dias para o gozo dessa licença gestante, que pode começar a ser contado antes do parto. A mamãe pode se afastar até 30 dias antes do parto, o que faz com que ela retorne ao serviço público 90 dias após, mas que faz com que ela possa se afastar do serviço no dia em que ela for ter o bebê, sem problema nenhum, né? O que faz com que ela goze os 120 dias de forma integral após o parto, né? Eu estou frisando bem essa situação porque sempre tem aquela celeuma, professor, não são 180 dias, não. E eu vou dizer a vocês o seguinte, não são 180 dias. Existe uma legislação específica, a Lei 11.770 do ano 2008, que estabelece a possibilidade da administração pública, até mesmo do setor privado, após instituir um plano de governo específico, e no caso do setor privado, aderirem a esse plano de governo, de concederem aos seus empregados e servidores uma licença gestante com prazo extensivo de 180 dias, ou seja, os mesmos 120 dias com acréscimo de mais 60 dias. Mas somente aquelas instituições que se enquadrarem às disposições da Lei 8.700 aliás, da Lei 11.770 de 2008, tá? Basicamente, em matéria pública, todas as administrações, elas se não criaram regramentos específicos para a inserção da servidora nesse contexto, tá? Mas estão concedendo licença de 180 dias a cada uma de suas servidoras. O que não implica dizer que esse prazo tenha sido alterado. Apenas a administração reconheceu que deveria conceder a elas os 180 dias e não apenas os 120 dias por exposição legal, hora devidamente estipulado. Tanto é assim que no setor privado, tá, as empresas, os empregadores continuam ainda tratando de licença gestante com prazo de 120 dias e não de 180. Então, cuidado com essa questão, tá? Porque se porventura for indagada a vocês a questão que envolve o prazo de duração dessa licença gestante, vocês têm que responder que esse prazo de duração são de 120 dias e não de 180 na forma da nossa Constituição, tá? Talvez até eu me sirva do expediente de, sei lá, numa questão com um valor de até um ponto na prova, quem responder 180 dias eu subtrair 2, né? Para que vocês fiquem bem ligados nesse tipo de situação, né? Mas brincadeiras à parte, vamos lembrar disso. Temos que ter a consciência de que esse prazo tem que ser um prazo de 120 dias, porque a Constituição Federal estabelece esse prazo de 120 dias e não um prazo de 180 dias de forma prática, tá? Se a mamãe ela goza desse direito de se ausentar do serviço para cuidar do nascituro, né, o papai vai ter esse direito também, né? Da mesma forma que existe a licença maternidade, vai existir também a licença paternidade. O direito confere ao papai de se ausentar para ajudar a mamãe nos cuidados com o bebê que acaba de chegar, né? Lembrando a vocês, pessoal, que a licença maternidade pode ser concedida também a adotantes, tá? A mamãe que adota, ela tem condição de gozar da licença maternidade. E ainda não no mesmo grau de proporção, porque existe uma graduação aí, crianças entre 0 e 1 ano, 120 dias, entre 1 ano e 3, 90 dias, mas já existe projeto de lei aí que tenta unificar esse prazo, né? Independente da idade, até um certo limite, obviamente, porque ninguém vai adotar uma criança de 18 anos, né? Se conceder a mamãe dele se afastar pelos mesmos 120 dias, né? Se reconhecendo que quanto mais avançada a idade da criança, maior a necessidade dela estar perto dos adotantes e passar por aquele processo de adaptação de uma forma assim mais incisiva, né? Mas voltando a falar de licença maternidade, pessoal, aliás, paternidade, essa licença paternidade até bem pouco tempo atrás, ela tinha um prazo de 5 dias úteis, né? O indivíduo tinha como se afastar do seu serviço
Opa, desculpa, não 5 dias úteis, foi mal. 5 dias corridos, né? A condição que o indivíduo tinha que de se afastar do serviço por 5 dias corridos para poder auxiliar sua esposa, sua companheira, sua namorada nos cuidados com o bebê. E é interessante ficar ligado nessa ideia de 5 dias corridos, pessoal, porque assim, se porventura o papai ele vinha a ter o dom dessa graça numa sexta-feira, né, o sábado e o domingo subsequente já são calculados como dias integrantes dessa licença paternidade. Então, fatidicamente, na quinta-feira seguinte, ele vai voltar a trabalhar sem problema algum, né? Então, o melhor seria a gente se programar aí para a criança nascer na segunda-feira, porque a gente fica de segunda a sexta-feira gozando da licença paternidade e vai emendar com sábado e domingo, que basicamente não teria trabalho, eu gozaria de 7 dias de forma regular, tá? Até bem pouco tempo atrás eram 5 dias. Hoje, por uma nova disposição legal, esse prazo ele foi aumentado e os papais gozam aí de uma licença paternidade de 15 dias, né? Houve uma alteração nesse sentido. Eu acho que conseguiu se atender vários interesses aí de forma prática, né? Embora que eu entenda que, como os direitos são iguais, nada mais justo do que o papai gozar dos mesmos 120 dias das mamães, né? Para todo mundo ficar legal. Mas enfim, já que isso não é possível ainda, vamos se contentar com os 15 dias que fica todo mundo de boa, né? Gente, a proteção no mercado do trabalho da mulher também é um direito constitucionalmente garantido, né? Com o desenvolvimento de políticas públicas que inibam cada vez mais a discriminação nos atos de contratação, de própria execução de atividade laboral e assim sucessivamente, né? Mais uma medida afirmativa que é utilizada por disposição constitucional para fazer com que alguns abismos sociais que a gente ainda vive no nosso meio, né, eles possam ser cada vez diminuídos. É essa a ideia da coisa. Embora que fatidicamente aí, por uma questão meramente de ignorância, algumas pessoas vêm incorrer em alguns vícios que são simplesmente abomináveis, né? Não contratar mulheres em decorrência da própria licença maternidade, né? Não contratar mulheres por uma questão de aspecto físico e outras situações que talvez não seja interessante a gente estar tratando aqui por esse vídeo, né? A ideia que a gente tem que ter é que existem sim políticas públicas com base nessa disposição constitucional que visam proteger a mulher desse tipo de atividade discriminatória, né? E que a gente tem que estar ligado nisso aí para evitar que problemas venham a acontecer, né? A redução dos riscos inerentes ao trabalho com o fornecimento de equipamentos individuais de proteção, com o desenvolvimento de algumas políticas públicas também que eduquem o servidor quanto à sua forma de trabalhar e proceder, também é direito garantido a esses indivíduos, tá? Além das proibições de diferenças de salário, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de idade, sexo ou estado civil. A gente tem que estar ligado nisso aí, pessoal. Porque se o nosso texto constitucional preconiza que todos são iguais perante a lei, a ideia é que a forma de inserção desse agente dos quadros da administração, independente do sexo que ele tenha, do estado civil que ele ostente, da cor de sua pele, de qualquer outra situação que seja, ele venha a ser respeitado nesse sentido, tá? Embora que, tá? Em matéria de administração pública de concursos públicos de forma prática, se admite uma espécie de discriminação positiva no tocante ao ato de investidor de certos indivíduos. O que eu quero dizer, tratando desse termo assim, discriminação positiva, que eu não sei nem se existe, né? Porque discriminar muitas vezes não vem de um sentido tão certo da palavra, tão coloquialmente falando, né? Mas uma discriminação positiva em que sentido? Na situação em que o Estado muitas vezes se vê obrigado a direcionar cargos públicos a uma determinada categoria, um determinado gênero de forma específica, em detrimento das necessidades do próprio cargo público, né? Eu gosto muito desse exemplo, quem já foi meu aluno já ouviu eu falando sobre isso aqui umas 200 vezes, né? Um concurso realizado pelo município de Natal para a ocupação de cargo, por exemplo, de estivador no porto da cidade, ele só poderia ser direcionado para indivíduos do sexo masculino, né? E até um certo limite de idade, né? Eu não sabia como é que a coisa anda pelos lados de lá, mas até bem pouco tempo atrás o estivador era aquela pessoa que colocava quantidade de pesos enormes sobre os braços, sobre a cabeça, para fazer um transporte, né, de navio para armazém, de armazém para navio, para container, e assim sucessivamente, né? Um trabalho que exige do indivíduo um desempenho de esforço físico considerável, né? E reconhecendo
que por uma questão estrutural, fisiológica, o homem é mais bem preparado do que a mulher nesse tipo de situação, com suas exceções, obviamente, né? Se poderia atribuir ou instituir um concurso público direcionado somente para esse tipo de indivíduo do sexo masculino até uma certa idade, sei lá, até 30, 35 anos, né? Até porque quanto mais velho o indivíduo tiver, mais propício a lesões e enfermidades ele vai estar. Mas para a mulherada não ficar com raiva de mim, eu poderia pensar também em concursos assim voltados para o público feminino, né? Isso acontece muito, por exemplo, nas questões que envolvem cargo de agente penitenciário. É comum a gente ver concurso para agente penitenciário com vagas destinadas exclusivamente para mulheres e não para homens, né? Que as pessoas são responsáveis, por exemplo, pelo desempenho de revistas íntimas femininas e outras atividades voltadas mais para o público feminino, que só poderiam ser desenvolvidos por mulheres, né? Então a gente pode ter esse tipo de relação, que eu chamei aqui, talvez ignorantemente, de discriminação positiva, né? Mas que não deixa de ser uma forma diferenciada de você investir pessoas nos quadros da administração pública, que foge um pouco a essa regra da proibição de diferença de critério de admissão, por exemplo, de agentes públicos, porque a gente encontra esse tipo de situação. Mas, pessoal, não vamos esquecer de uma coisa, tá? Que isso só vai poder ser aceito nas situações em que comprovadamente a natureza do cargo exija o uso do procedimento, tá? No caso dos dois exemplos que eu citei aqui, do estivador e do agente penitenciário, nós temos até sem precisar de muito estudo, uma situação bem robusta, bem prática, de que realmente os dois cargos a serem ocupados, eles só poderiam ser ocupados e suas funções só poderiam ser desenvolvidas por indivíduos desses gêneros de forma prática, porque não haveria condição de se ter uma troca nessa relação. A mulher trabalhar como estivador, que faria com que em pouquíssimo tempo ela tivesse problemas seríssimos, e o homem, por um impedimento legal, realizar a revista íntima em uma mulher. Então a gente tem que ficar ligado nesse tipo de situação, tá? Eu espero que a gente tenha conseguido, eu dentro da minha limitação aqui, eu não estou podendo sair de casa ainda, ter passado uma mensagem legal para vocês assim, dessa forma tão improvisada, como eu disse aqui no nosso primeiro vídeo, né? A intenção não era essa, era fazer uma atividade um pouco mais dinâmica, mas enfim, a minha preocupação maior foi fazer com que vocês não se perdessem no conteúdo e não tivessem um prejuízo maior com o Exim, né, que está acontecendo sábado agora. Eu não sei se eu vou poder estar lá nesse sábado para estar dando aquela força a vocês, coisa e tal, mas fiquem com a certeza, com a confiança de que o conteúdo a ser cobrado no Exim, ele foi todo passado em sala de aula, tá? Até esse ponto que a gente lecionou aqui para vocês. E se porventura alguém tiver alguma dúvida, coisa e tal, manda um zap para mim, eu não vou me furtar a responsabilidade, né? Não por uma questão meramente de obrigação profissional, mas por uma camaradagem mesmo com o meu aluno, de estar respondendo a vocês, não. Então, se tiver alguma dúvida, dá um toque aí, que a gente vai estar sempre disponível para atender vocês. Eu posso não responder na hora, mas eu vou estar sempre respondendo vocês com alguma mensagem de áudio, com alguma mensagem escrita ou coisa do tipo, tá? Mais uma vez eu peço desculpa, essa não era a medida mais favorável, mas infelizmente a gente não consegue escolher quando é que a doença vai chegar, né? E ontem a coisa não foi assim a mais favorável possível para mim, né? Às 2 da manhã o meu calvário começou, mas graças a Deus hoje eu já estou melhor. E se Deus quiser, a gente se encontra na aula que vem, semana que vem, de forma específica, né, para poder debater aí os prós e os contras do Exim. E eu já me deixo aqui à disposição de vocês para resolver com vocês em sala de aula mesmo qualquer problema que possa decorrer da avaliação, tá? Mas sempre com a certeza de que, como fui eu que organizei as questões, que elaborei as questões, tudo que vai ser cobrado lá foi lecionado para vocês, nenhuma vírgula a mais, nenhuma vírgula a menos. Vocês vão estar estudando aí, vão ver que alguns pontos do material eu não tive tempo de falar. Isso estava programado, tá? Mas os pontos que não foram mencionados não vão ser objeto de cobrança. Então a gente fica tranquilo quanto a isso. E eu espero que vocês tenham uma prova massa, tá? No mais, até semana que vem, pessoal. Beijão enorme, fique com Deus todo mundo. Obrigado aí para quem mandou mensagem para mim aí, desejando melhoras.
para quem dispensou suas orações a esse professor. E eu pensei em minha preocupação maior quando estava no hospital exatamente com essa semana de trabalho que eu ia perder, né? Eu até disse à minha esposa, poxa, eu podia muito bem adoecer segunda-feira que vem, ou ter adoecido segunda-feira que vem, porque eu teria menos atribuições, menos responsabilidades para cumprir, porque a minha preocupação maior é com vocês. Mas enfim, eu espero que a gente tenha conseguido atingir nosso objetivo, tá? Beleza? Valeu, até semana que vem, se Deus quiser.